Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Catarina de Sena. Ela nasceu em Sena, na Itália, em 1347. Ainda adolescente, movida pelo desejo de perfeição, entrou na Ordem Terceira de São Domingos, os dominicanos. Cheia de amor por Deus e pelo próximo, trabalhou incansavelmente pela paz e concórdia entre as cidades. Defendeu com ardor os direitos e a liberdade do Romano Pontífice e promoveu a renovação da vida religiosa. Foi ela que trouxe o Papa, que estava com a sede lá na França, em Avião. Ela ajudou para que o Papa voltasse para Roma, onde a sede papal seria lá. Ela defendeu com ardor os direitos e a liberdade do Romano Pontífice, como eu acabei de dizer. E ela escreveu importantes obras de espiritualidade, como o Diálogo, que está um livro muito bom, que se você puder obter, seria ótimo, porque ali se vê nesse livro o pai conversando com Catarina de Sena, com Santa Catarina, a respeito das situações do mundo e convidando as pessoas à conversão. Ela, inspirada, esses livros são livros inspirados também na doutrina da igreja. Ela morreu em 1380. Que Santa Catarina de Sena possa interceder por cada um de nós, para que nós tenhamos um amor muito grande a nosso Senhor, ao nosso Deus e também à sua igreja. Estamos no Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 21 até o 26. Não sei se vocês perceberam a profundidade do que nosso Senhor está falando para nós. Eu vou exemplificar para você entender. Existe uma santa carmelita chamada Santa Elizabeth da Trindade. E nas meditações de Santa Elizabeth da Trindade, ela teve uma compreensão muito grande do que significa a habitação de Deus em nós. Por exemplo, São Paulo,
Muitas vezes ele fala lá nas cartas que nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados, Deus passa a habitar dentro de nós. Uma vez, eu fazendo a celebração do batismo, eu dizia para os pais e para as pessoas presentes, dizia assim que aquela criança, ela estava com um vazio dentro dela. E esse vazio precisaria ser preenchido. Preenchido como? Com a presença de Deus. E no momento do batismo era isso que iria acontecer. No momento que eu pronunciasse o nome da pessoa e depois dissesse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus iria passar a habitar no coração daquela criança. A mãe que estava ali, ela se emocionou e começou a chorar. As lágrimas escorriam do rosto dela, porque ela compreendeu o valor do batismo naquele momento. Então, no batismo, Deus passa a habitar dentro de nós. Como diz São Paulo, nós somos templo do Espírito Santo. Santa Elizabeth da Trindade, ela compreendeu isso de uma forma grandiosa, que a partir daquele momento, daquela iluminação que ela teve, ela passou a adorar, a conversar com o Deus que está dentro dela, que está dentro de nós. Isso dá-se o nome de inabitação, ou seja, esse prefixo in quer dizer dentro. Então, habitação de Deus dentro de nós. É o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. É aqui no versículo 23, Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E nós viremos, olha bem, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Você compreendeu? Que coisa maravilhosa! Aqui eu quero abrir um parêntese para mostrar que, pela primeira vez agora, Jesus começa a falar também para os discípulos a respeito do Espírito Santo. Até então, eles só tinham a noção da primeira pessoa da Santíssima Trindade, o Pai. Depois eles passam a ter a noção da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. E agora Jesus já começa a apontar. Versículo 26. O defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então, ele começa agora a apontar a pessoa, a terceira pessoa do Espírito Santo, e ainda mais que nós agora já estamos nos preparando, né? Daqui a um tempo nós iremos celebrar o dia de Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo vem sobre os apóstolos e Nossa Senhora lá no cenáculo. Mas, fechando parênteses, voltemos agora ao que eu estava dizendo antes. Nós somos habitação de Deus. Os católicos são habitação de Deus. Nós somos templos, porque nós fomos batizados. Então, no dia do batismo, Deus passou a habitar dentro de nós. Imagina, meus irmãos, também, quando nós comungamos, o sacerdote diz o corpo de Cristo. Lembremos que naquela quinta-feira Deus instituiu o sacramento da Eucaristia.
Jesus instituiu. Quando o sacerdote diz o corpo de Cristo, Deus passa a habitar. Jesus está ali dentro de nós, na sua alma, na sua divindade, na sua humanidade. Deus está ali, é o toque de nosso Senhor dentro de nós. Imagina, meus irmãos, se nós tivermos esse entendimento que Santa Elizabeth da Trindade teve e tantos outros santos, Deus habita dentro de nós. Quando os 3 pastorinhos, eles tiveram aquela visão, aquele momento em que o anjo aparece, e o anjo traz a Eucaristia e dá para Lúcia e dá para Jacinta, e depois do cálice, Francisco bebe. Quando ele bebe, ele diz: sinto Deus em mim. Deus dentro de nós. É isso que Jesus está falando hoje no Evangelho. Mas vejam só, meus irmãos, Jesus está dizendo: aqueles que o amam e guarda os mandamentos. Agora entenda bem o que eu vou dizer. Uma pessoa que é batizada, que não é batizada, ela não tem Deus dentro dela. E quando nós caímos em pecado mortal, Deus que habita dentro de nós, ele se afasta. O pecado mortal nos afasta de Deus. E isso precisa ficar bem claro dentro de você e dentro de mim também. Usemos a nossa inteligência e entendamos isso. Quando uma pessoa cai em qualquer um dos 10 mandamentos, Deus se afasta dela. Ela não se torna mais templo de Deus. A única forma de Deus retornar e habitar novamente no coração, no ser, na alma daquela pessoa, é quando ela se confessa. Cuidado com essa história de que você está em pecado mortal e vivem dizendo que você pode receber a Eucaristia. Você não pode, nem eu posso receber a Eucaristia se estiver em pecado mortal. Infelizmente, isso aqui eu estou falando para nós rezarmos, não é para ficar falando mal dos sacerdotes, mas sacerdotes, bispos, às vezes ali fica dizendo que todo mundo pode comungar, independente de que esteja em pecado mortal ou não, porque Jesus veio para os pecadores. É verdade, Jesus veio para os pecadores, mas é preciso que o pecador se arrependa dos seus pecados, se confesse para ficar limpo, para poder receber Jesus Cristo. Quando se recebe Jesus em estado de pecado mortal, isso se chama sacrilégio. Eu já falei isso muitas vezes, muitos sacerdotes têm falado, e é preciso que você entenda isso. O sacrilégio é quando eu caio no pecado mortal. Vocês estão vendo que eu estou falando do pecado mortal, não estou falando dos pecados veniais, esses pecadinhos do dia a dia. São os pecados que estão relacionados, mais uma vez eu digo, aos 10 mandamentos. Quando a pessoa ela cai no pecado mortal, ela peca mortalmente. E quando ela recebe Jesus, ela peca mortalmente de novo. É um pecado duplo. Caiu em pecado mortal, o caminho feito que devemos fazer não é a Santa Missa, é o confessionário. É preciso ir para o confessionário para se reconciliar com Deus e aí comungar. Não entre na onda. Se tem
autoridades religiosas que estão dizendo que pode comungar, não pode. É o que Jesus está falando aqui no Evangelho. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. É preciso cumprir os mandamentos para que nós estejamos em comunhão com Deus. Quando se cai no pecado mortal, perde-se a comunhão. Isso é heresia, dizer que qualquer pessoa pode comungar. A pessoa caiu no pecado do roubo, ela não pode comungar. Se ela matou uma pessoa, ela não pode comungar. Se ela está no adultério, ela não pode comungar. Aquela pessoa que está tendo um relacionamento aí, homem com homem, mulher com mulher, não pode comungar. Pessoas que ficam tendo prazer sexual sozinho, não pode comungar. O prazer sexual tem que ser entre um homem e uma mulher casados na igreja. Você entendeu? Nós somos templos de Deus. E para Deus habitar dentro de nós é preciso que nós estejamos em estado de graça, não em estado de desgraça. Então, aquelas pessoas que estão em estado de pecado mortal, resolva, procure um sacerdote, se confesse. Se tem algumas coisas que precisam ser regularizadas na vida, regulariza. Você compreendeu isso? Isso precisa, e nós, sacerdotes, precisamos estar falando isso constantemente, porque muitas heresias têm entrado dentro da igreja. Eu não entendo como é que uma autoridade religiosa ela pode dizer que uma pessoa que, independente de ela estar em pecado ou não, ela deve comungar, não pode comungar. Isso é doutrina, é ensinamento dos santos padres, está no catecismo da igreja. E as pessoas agora estão, eu não sei se perdeu a fé, se essas autoridades religiosas perderam a fé e por isso estão dizendo isso. Não sei o que aconteceu. Eu não sei de onde é que veio esse ensinamento, quem é que está dando esse ensinamento, e muitas autoridades religiosas estão achando que é assim mesmo. Não. Uma pessoa que é de uma outra religião, ela não pode receber Jesus na Eucaristia. Ela precisa se tornar católica, ou seja, ela precisa se batizar, e aí sim, depois do batismo, ela está apta para receber os sacramentos. Mas tá um tal de liberou a geral que não é bem assim. Claro, isso tudo é sinal dos tempos difíceis, dessa crise na igreja que nós estamos vivendo. Hoje é dia de Santa Catarina de Sena, peçamos a intercessão dela, porque ela amou tanto a igreja. O Papa muitas vezes estava ali numa situação errada, ela com caridade, ela foi e conversou com o Papa. Isso é amor à igreja. Não é ficar apontando erro e colocando nos Facebooks, nos Instagrams da vida, os pecados, os erros dos outros, não. Tudo tem que ser feito na maior discrição. Então rezemos pela igreja, por esse tempo difícil que nós estamos, porque nós somos a habitação de Deus. E aí, meus irmãos, entendendo isso, aí em alguns momentos do dia, nós devemos fazer aquele recolhimento.
dar aquela parada e voltar todo o nosso ser para Deus que habita dentro de nós. E no recolhimento, adorarmos o Senhor, porque nós somos templos de Deus. Aqui eu não estou falando de meditação transcendental, essas meditações aí de yoga. Não, eu não estou falando disso. Estou falando que nós precisamos apenas usar a nossa inteligência e saber que nós somos a habitação de Deus. Deus habita dentro de nós, sim. Mas nós não somos deuses. Compreendeu? Mas Deus habita. Nós nos tornamos templos do Senhor, como São Paulo disse. Peçamos a Deus a graça da compreensão desse grande mistério. E uma vez que Deus habita dentro de nós, vamos cumprir os mandamentos e não vamos manchar nossa alma com os pecados mortais. Lutemos também contra os veniais, mas principalmente o mortal, porque o mortal nos afasta completamente de Deus. Lembremos de Nossa Senhora, ela foi a primeira a acolher Jesus dentro dela. E nós o acolhemos também no batismo e no momento em que nós comungamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.